Na hora de organizar a jornada de trabalho, a empresa pode optar por várias opções de escala de trabalho. E é válido entender cada uma delas para você entender o que se adequa melhor ao seu ramo de negócio de acordo com o segmento, área de atuação, quadro de funcionários e demanda específica. Escala 4x2. Essa é a menos comum no mercado brasileiro de trabalho, mas vale super a pena a gente conhecer. Na escala 4x2, o colaborador trabalha por 4 dias consecutivos e descansa durante 2, totalizando ao final do mês 20 dias de trabalho e 10 de descanso. O total de horas, no entanto, pode variar. Existem empresas no ramo de atendimento que atuam de maneira 24 horas, ou seja, optam pelo modelo 4x2, onde o colaborador realiza turno de 6 horas de trabalho. Como esse turno finaliza com 24 horas semanais, é de extrema importância que a empresa valide com a convenção sindical o acordo coletivo ou estabeleça um acordo individual com o colaborador para a realização desse modelo. Escala 5x1. A escala 5x1, por sua vez, diz que a cada 5 dias trabalhados, o colaborador deve ter pelo menos um dia de folga. Lembrando que nesse caso, a folga não precisa ter um dia fixo da semana para acontecer, e ela se inicia em um acordo alinhado entre empresa e colaborador. De acordo com a Constituição Federal, as jornadas de trabalho não podem ultrapassar as 8 horas diárias ou as 44 horas semanais de uma jornada fixa. No caso das escalas 5x1, a duração máxima da jornada não pode ultrapassar 7 horas e 20 minutos. Aqui está o exemplo de como a escala pode funcionar. Reparem que o colaborador iniciou a sua jornada no dia 1º, ou seja, um domingo. A sua folga após 5 dias trabalhados caiu em uma sexta-feira. Vale ressaltar que o 5x1 não tem vínculo com dia de semana, sendo assim, ele volta a repetir o ciclo, tendo a sua próxima folga na quinta, na quarta e assim sucessivamente. Escala 5x2. A escala 5x2 é a mais comum no mercado de trabalho atualmente. Como o próprio nome mostra, nesse caso, o funcionário aparece para trabalhar na empresa durante 5 dias da semana e descansa por 2 dias, consecutivos ou não. Nesse tipo de escala, as folgas normalmente caem nos finais de semana, como sábado e domingo. E se o colaborador precisar realizar uma jornada de trabalho em um dia que não era previsto, ou seja, na sua folga, ele deve ser pago como uma forma extraordinária. Vale reforçar também que, de acordo com a Constituição, essa jornada de trabalho não pode ultrapassar as 8 horas e 48 minutos diárias. Reparem que na imagem a seguir, conseguimos acompanhar o colaborador realizando a jornada de segunda a sexta, tendo suas folgas nos finais de semana, sábado e domingo. Vale reforçar que esse é apenas um exemplo, as folgas podem sim ser alternadas desde que ocorram na mesma semana. Escala 6x1. Na jornada 6x1, por sua vez, o funcionário terá 6 dias trabalhados para 1 dia de descanso. Nesses casos, a folga normalmente acontece aos sábados ou aos domingos, mas ela também é variável de acordo com o ramo de negócio. É muito comum, por exemplo, que restaurantes ou salões de beleza permitam a folga do colaborador na segunda-feira. E vale ressaltar que, de acordo com a CLT, é obrigatório que a empresa conceda uma folga ao domingo a cada 7 semanas. Na imagem, conseguimos acompanhar um exemplo de escala 6x1, onde todas as folgas acontecem aos domingos. Vale reforçar também que é um exemplo e essa folga pode ser alinhada com o colaborador e a empresa, de acordo com o ramo de atuação. Escala 12x36. Ao contrário das outras escalas demonstradas anteriormente, a escala 12x36 não se atenta aos dias da semana, e sim à quantidade de horas trabalhadas. O que para muitas pessoas gera aquela polêmica, afinal a escala é composta por 12 horas de trabalho, sendo que a CLT permite ali até 8 horas diárias. Mas se a jornada é 12x36, como que a empresa deve proceder? O ponto de partida para a jornada 12x36 é que ela não funciona para qualquer categoria. Por isso, é mais comum de ser vista em empresas de vigilância, atividades fabris, hospitais ou qualquer outro ramo em que os colaboradores precisem se dividir entre o dia e a noite. Na jornada 12x36, como o próprio nome já diz, o colaborador realiza o expediente de 12 horas e possui direito ao descanso nas próximas 36 subsequentes.
Dentro desse período trabalhado, o colaborador ainda possui direito a um intervalo de refeição ou descanso, de no mínimo 1 hora. A jornada 12/36 passou a ser permitida após a legislação trabalhista que foi sancionada em junho de 2017. Antes da reforma, poucas empresas adotavam esse método de trabalho. Isso por conta da burocracia de fazer uma homologação de forma coletiva. Agora, com o decreto, você pode realizar um acordo individual com o seu colaborador e iniciar a jornada 12/36 em sua empresa. Resumindo, antes da reforma sancionada em junho de 2017, não existia previsão da CLT para a jornada 12/36, e só era possível adotar a medida após acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Depois da reforma, tudo passou a ser regulamentado pela CLT, como no artigo 59A, e passou a ser realizado após um acordo individual, escrito entre empregador e o empregado. Para exemplificar ainda mais, vamos acompanhar um modelo de escala. Reparem que na escala criada, o colaborador tem um dia de descanso e um dia de trabalho, no formato dia sim, dia não. Escala 18/36. Assim como a escala de trabalho 12/36, a 18/36 também representa uma divisão da jornada de trabalho em horas. A diferença aqui é que em vez de 12 horas seguidas, o colaborador realiza 18 horas de trabalho e 36 horas de descanso. Uma das desvantagens que esse tipo de escala pode trazer para o seu ramo de negócio é o trabalho excessivo e o desgaste físico ou mental que isso pode trazer para o seu colaborador. Por isso, as empresas que optam por esse tipo de jornada devem sim ter ali normas mais rígidas quanto à segurança no trabalho e saúde física e mental dos seus colaboradores. Na legislação trabalhista, não existe nenhuma previsão sobre esse tipo de escala. As regras que valem para esse modelo é que a empresa precisa buscar validação jurídica por meio de um acordo coletivo ou um acordo individual de trabalho nos sindicatos da categoria. Reparem no modelo a seguir. O colaborador possui 18 horas de trabalho para 36 horas de folga. Esse modelo de escala, por mais incomum que seja, é utilizado pela área de bombeiros ou até mesmo por quem trabalha em supermercados. E vale reforçar que, devido à carga horária diária que o colaborador realiza, todas as horas extraordinárias devem sim estar destacadas em convenção e devem ser alinhadas previamente entre a empresa e o colaborador. Apesar de ser sim possível realizar esse tipo de jornada, vale sim colocar na ponta do lápis qual é o modelo de escala que mais se adequa ao seu negócio de trabalho. Vale reforçar que a jornada deve ser boa tanto para a empresa quanto para o colaborador, prezando pela qualidade de vida do seu funcionário. Escala 24/48. A escala de trabalho 24/48 estabelece que a cada 24 horas trabalhadas, o colaborador tem direito a 48 horas seguidas de descanso. Esse tipo de escala é utilizado por profissionais que atuam em cabines de pedágio, áreas de saúde, segurança ou até mesmo alguns ramos policiais. A escala 24/48 é sim permitida pela lei, embora a CLT não estabeleça nenhum campo relacionado a essa jornada. Pela lei, é permitido que os profissionais trabalhem 8 horas diárias e 44 horas semanais, totalizando 220 horas mensais. Caso o limite diário seja extrapolado, segundo o artigo 59 da CLT, essas horas devem ser contabilizadas como extraordinárias, podendo ter no máximo 2 horas extras por dia. Mas se realizarmos as contas, aquela matemática básica, o colaborador que atua nesse modelo de escala ultrapassa a carga horária semanal permitida. E nesse caso, como proceder? Para os colaboradores que atuam na modalidade 24/48 horas, essas 4 horas excedentes da jornada semanal devem ser pagas aos colaboradores como horas extraordinárias, seguindo assim o primeiro parágrafo do artigo 59. A remuneração da hora extra será pelo menos de 50% superior à hora normal. Não se assuste, a escala 40/48 não quer dizer que teu colaborador vai trabalhar 40 horas seguidas, até porque é humanamente impossível. Diferente dos modelos citados anteriormente, a escala 40/48 também é conhecida como semana espanhola. É um sistema de compensação de horários que alterna a prestação de 40 horas em uma semana e 48 horas em outra. Esse modelo de escala é utilizado por empresas que precisam atuar ali com o atendimento ao cliente.
Seguindo o exemplo, o colaborador possui uma jornada de segunda a sexta, com uma carga horária de 4 horas no sábado. Na semana espanhola, o colaborador atua desse formato, porém na outra semana ele realiza 8 horas de jornada aos sábados, fazendo assim o formato 40-48 que vimos no exemplo. Porém, essas questões não podem ser decididas ali pela empresa ou pela organização. Vale reforçar que seguir esse modelo de jornada precisa sim estar acompanhado de um acordo individual e de um acordo coletivo com o sindicato da categoria. Por isso, a empresa deverá verificar se há alguma convenção coletiva que permita essa escala de trabalho, ou então realizar um acordo coletivo que implemente a semana espanhola no local. Ademais, segundo o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, esse sistema de compensação sem uma norma coletiva segue como irregular. Como esses 3 últimos modelos de jornada fogem um pouquinho do padrão, é imprescindível que a empresa também se atente a outros detalhes, como tempo de intervalo, tempo de descanso do colaborador antes de iniciar uma nova jornada, dias de folga. Por isso é fundamental que a sua empresa faça um bom controle da jornada para garantir a qualidade de vida dos colaboradores e garantir que todas as medidas estão dentro da lei. Mas e aí? Todos os tipos de escalas que a gente apresentou, eles são liberados pela lei? Conforme explicado, os modelos de escala 5x1, 5x2 e 6x1 estão sim de acordo com a lei e podem sim ser aplicados dentro da sua empresa sem algum acordo individual ou uma convenção coletiva que estabeleça isso previamente. Porém, o cuidado deve ser redobrado para os outros modelos de escala, como 4x2, 12x36, 18x36 ou 24x48. Vale ressaltar que eles não respeitam ali os limites máximos diários estabelecidos pela CLT. Sendo assim, a empresa precisa sim de um acordo individual, um acordo coletivo que resguarde que esse trabalho pode ser realizado.